Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso quinto vídeo da série do curso de LangChain para iniciantes. No vídeo de hoje a gente vai apresentar um pouquinho mais dos modelos de prompt, ou, como conhecidos, os prompts templates. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gustavo Sack e a gente está apresentando numa série de vídeos essa incrível biblioteca que é o LangChain. O LangChain te permite automatizar e se comunicar com os grandes modelos de inteligência artificial, integrando eles no seu sistema. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar o que são esses prompts templates. Em resumo, esses prompts, eles basicamente traduzem um conjunto de entrada em um formato de instruções que os próprios modelos de linguagem natural são capazes de entender e gerar respostas a partir desta entrada. Então, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa série e vamos lá para o nosso quarto vídeo do curso do LangChain para iniciantes. Então vamos lá, pessoal. Como de costume, todo o conteúdo que eu vou apresentar aqui na tela, então todas essas notas de estudo e o código Python, eu vou deixar disponível lá no meu GitHub. Tá? Então vocês podem entrar lá e ter acesso às informações que eu vou apresentar aqui na tela para vocês. Eu deixei um bom explicativo aqui na nota 5, tá? Sobre o que são os prompts templates, então eu recomendo que vocês façam essas leituras, ok? Porque está bem explicadinho. Aqui também tem todos os exemplos para você entender quais são os tipos de prompts templates. E não somente isso, também tem a explicação da parte prática que a gente vai mostrar hoje no PyCharm lá e rodar, né, para vocês entenderem sobre o que são esses prompts templates. Então, pessoal, vamos fazer uma revisão bem rápida. O que é chain? Lembra que no LangChain, para você criar uma cadeia, você precisa encadear componentes do LangChain que são fundamentados naquela classe base que a gente apresentou lá na aula 3, que são os runnables. Lembra que todo runnable implementa um protocolo de LangChain, ou seja, você pode invocar a classe que é formado por esses runnables para que eu execute uma ação dentro do LangChain. Né? Então, basicamente, como comentamos na aula anterior, chain é um pipeline de componentes do LangChain para que quando a gente encadeia eles, a gente consegue fazer uma interação entre os modelos LLMs e o nosso sistema. E pode ser desde a cadeia mais básica, que é uma simples comunicação com esses LLMs, até modelos altamente complexos, como é a criação de um chatbot. Então, o que são prompts templates? Por definição, os modelos de prompt ou prompt templates traduzem as entradas e os parâmetros do usuário em instruções que o modelo de linguagem possa entender. Uma vez que o modelo entende, ele consegue gerar a resposta. E qual que é o formato de entrada desse componente do LangChain, que é o prompt template? Basicamente, você precisa entregar um dicionário, um conjunto de chave e valor, para que você possa passar para o formato de prompt e esse formato de prompt seja traduzido em uma linguagem que o modelo LLM possa entender, porque basicamente é uma string, um conjunto de texto. Então, no LangChain, o prompt template é sim um componente de LangChain, então você pode fazer um invoke neste elemento, ou seja, ele implementa o protocolo Runnable. Uma vez que ele implementa o protocolo Runnable, você pode encadear e construir uma chain usando esse prompt template. No LangChain existem três tipos de prompt templates mais importantes. Existe o prompt template, que é o básico, mais básico mesmo, que ele formata uma string. Tá? Então, quando você chama a classe prompt template, você está formatando uma string no final. Como componente de prompt, vai entregar para ele um dicionário, então é um conjunto de chave-valor, para que, caso o seu prompt possua uma variável, você consiga, em tempo de execução, transformar aquela variável que está no seu prompt em um valor correspondente, que vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente apresentar um exemplo logo mais. Também existe o formato de chat prompt templates. Então vamos voltar na última aula. Na última aula a gente entendeu que existe uma pecinha no LangChain que se chama messages, né? Que são mensagens do tipo humano, do tipo IA e do tipo de sistema. Quando você usa o chat prompt template, ele formata uma lista de mensagens. E uma vez formatada essa lista de mensagens, ele invoca, ele envia para o modelo e lá no modelo ele vai entender que existe uma conversação.
ok? Então, os chat prompt templates são um pouquinho mais robustos e, ao invés de formatar diretamente uma string, ele formata uma lista de conjunto de mensagens. Não somente isso, ele também recebe um dicionário como entrada. E existe um terceiro prompt que se chama Messages Placeholder. O que basicamente ele faz? O Message Placeholder ele vai substituir dentro dessa lista de mensagem por uma outra mensagem que você entrega nesse dicionário de entrada e que precisa ser necessariamente do tipo message, ou seja, ele precisa ser aquela pecinha de mensagem que a gente viu na aula anterior. Também vou te mostrar um exemplo para ficar mais claro para vocês, mas basicamente como que funciona um prompt template ou um chat prompt template, pois ambos recebem como entrada um dicionário. Então, digamos que a gente tem uma entrada de chave-valor, onde eu tenho o parâmetro assunto e eu tenho um valor que é astrologia. E eu tenho uma chave do tipo que é língua, e com uma correspondência de valor português. Então, digamos que no meu prompt template eu vou lá e formato ele com esse seguinte texto. Você é um assistente de IA que conhece tudo sobre determinado assunto, entre chaves. Me conte uma curiosidade sobre a Lua. Me responda em, entre chaves, língua. Quando você entrega essa entrada prompt template, você tem como resultado uma saída onde você vai substituir essas variáveis que estão entre chaves pelo valor correspondente. Então, o assunto vira astrologia e língua vira português. E no final, o prompt gerado será: você é um assistente de IA que conhece tudo sobre astrologia. Me conte uma curiosidade sobre a Lua. Me responda em português. Tá? Então esse é o prompt mais simples. Ele formata uma string no final. Agora, o chat prompt template, ele trabalha com lista de mensagens. Ele também vai receber como entrada um dicionário. Então vamos usar o mesmo dicionário do exemplo. Então assunto sendo astrologia e língua sendo português. O meu chat prompt template ele vai ser formatado, né, numa lista de mensagens. Então, eu tenho uma mensagem de sistema e tenho uma mensagem de usuário já lá dentro, a pronta entrega. Então, eu já deixei lá cadastrado com essas informações, com esses dois tipos de mensagem. Uma vez que eu recebo como parâmetro de entrada assunto e língua, eu vou substituir, né, automaticamente, o LinkedIn substitui pelos correspondentes astrologia e português. Então, no final, você tem uma lista de mensagens, e aí, se vocês se recordam da aula anterior, a mensagem pode ser formatada de dois jeitos, né, usando duplas ou usando a forma explícita, que é Human Message, ou System Message, ou AI Message. Né? Nesse caso, eu resolvi representar pela dupla, né, onde a informação de sistema vai ser substituída pelo variável, né, assunto pela correspondente valor astrologia, e na parte de baixo, né, a Human Message vai receber a língua, onde a língua vai ser o valor português. Então, no final, ele sai dessa forma e é passado para o modelo LLM, uma vez que se você encadear este prompt, em seguida colocar um chat model, você vai conseguir fazer essa comunicação como a gente vai ver no último exemplo da aula de hoje. Como eu mostrei agora, os String Prompt Templates, que é o jeito mais simples, eu envio no Invoke. O que é aquele parâmetro de entrada? É aquilo que você envia no Invoke. Eu envio no Invoke um dicionário e ele me retorna, né, quando eu faço o invoke desse prompt template, o que está em tópico nesse exemplo aqui é substituído por papagaios. Então, se eu já tenho lá no meu sistema escrito, me conte uma história sobre tópico, o tópico vai ser substituído por papagaios. Vocês, quando printam o resultado disso daqui, vocês verificariam que a frase inteira seria: me conte uma história sobre papagaios. Tá? O chat prompt template, mesma coisa, só que ele trabalha com lista de mensagens e a gente pré-configurou aqui nesse exemplo 2 que teria dois tipos de mensagens, um do tipo de sistema e um do tipo usuário. No caso de sistema, eu não tenho nenhuma variável, então eu só disse para ele que ele é um assistente de IA útil. E no caso da mensagem de usuário, tem a versão conte-me uma história sobre o tópico. E o tópico que eu estou enviando como entrada é um dicionário onde tópico, a chave tópico, recebe a informação, né, o valor sendo papagaios. E no final, isso daqui seria uma lista com duas mensagens, sendo uma de sistema e uma de usuário, onde na mensagem de usuário seria conte-me uma história sobre papagaios. Existe esta forma, que é você cadastrar as mensagens usando tuplas, né? Ou seja, você cadastra que é do tipo sistema e o conteúdo, usuário e o conteúdo, ou você consegue também declarar a forma explícita,
usando, por exemplo, aqui uma message, como eu comentei. Agora, pessoal, também tem aquele prompt do tipo message placeholder que eu tinha comentado, que é uma forma de você substituir dentro da lista do chat prompt template um determinado tipo de mensagem. Então, digamos que você está enviando naquele dicionário de entrada, né, dentro do invoke, uma lista de mensagens também que é do tipo humana. Onde que você quer colocar ela será onde você vai cadastrar esse message placeholder. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu deixei nesta posição da lista essa variável msgs, né, ou seja, message placeholder, que vier dentro de msgs, eu vou colocar nesta posição da lista. Então, quando eu envio naquele invoke msgs com uma lista human message content olá, eu estou pegando esse human message e colocando nessa posição. Então, eu coloquei até aqui no comentário como que ficaria. Então, ficaria uma lista contendo system message, né? Ou seja, a mensagem de sistema, você é um assistente de áudio, e a segunda, né, seria substituída por essa mensagem do tipo humana, ou seja, do tipo usuário. Então, viraria, né, uma lista contendo uma mensagem do tipo user, contendo olá. Então, basicamente, é só substituir, ok? Esse não é tão usado, né? Mas é uma outra forma de você preencher a lista de mensagens antes de você, por exemplo, enviar para o modelo LLM. E aqui tem agora a parte prática, onde eu vou passar para vocês lá diretamente no PyCharm. Agora, pessoal, que a gente está aqui na nossa IDE, né, que eu uso, que é o PyCharm. Então, se você não viu a nossa primeira aula lá de configurar um ambiente de desenvolvimento para trabalhar com LangChain, eu aconselho você a voltar lá naquela aula, onde você vai aprender a instalar o LangChain, para que você possa trabalhar com os componentes de LangChain e poder executar os códigos que a gente está apresentando aqui na tela. E feito isso, a gente consegue passar aqui para os nossos exemplos. Então, o primeiro exemplo primeira coisa de tudo, tá? Eu deixei o link da documentação dos prompts templates da documentação oficial do LangChain. Então, caso vocês tenham dúvida, pode acessar o próprio link que está aqui no nosso arquivo Python. Então, a primeira parte vamos importar todos os componentes do LangChain que eu vou trabalhar neste exemplo. Então, basicamente, eu fiz aqui o import dos prompts. Então, LangChain Core Prompts, eu importei o Prompt Template, que é aquele mais simples, o Chat Prompt Template e o Message Placeholder, que são os três que a gente viu agora há pouco. E, além disso, eu estou importando também de LangChain Core Messages uma message, para a gente mostrar um exemplo que dá para usar a forma explícita também dentro da lista de mensagens do Chat Prompt Template. O nosso exemplo 1 é o exemplo mais simples, que é utilizando o prompt template. Então, como que você configura o prompt template? Basicamente, você passa para o prompt template, na função fromTemplate, um conjunto de texto. Então, digamos que a gente queira construir o seguinte prompt. Gere para mim um poema sobre um determinado assunto e escreva em uma determinada língua. Nesse caso, a gente vai fazer lá prompt template, ponto, from template, escrever o nosso texto e toda variável que eu mandar dentro do invoke, ou seja, do dicionário de entrada, eu vou precisar colocar aqui entre chaves. Então, o meu invoke vai ser um dicionário de entrada, e nesse dicionário de entrada vai ter a chave assunto e a chave língua, sendo assunto o valor navegação e a língua PTBR. Quando eu executar isso, ou seja, fazer um invoke de um prompt template, vocês vão ver que ele vai ser convertido em uma string, porque esse é o prompt template mais simples. Tá? Então, eu vou executar aqui. Olha ali, texto igual gere para mim um poema sobre navegação. Escreva em PTBR. Ou seja, ele realmente gerou um texto, uma string. E aí a gente viu que assunto foi substituído pelo correspondente valor e língua também. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Ok? Agora vamos passar para o exemplo que é mais utilizado, que é o exemplo dos Chat Prompt Templates. Os Chat Prompt Templates, eles também seguem a mesma regrinha anterior, ou seja, você cadastra qual que é o seu prompt. Se seu prompt tiver alguma variável que você deseja passar através do invoke, você precisa colocar essa variável entre chaves, que no nosso caso continua sendo assunto e língua. Só que, diferentemente do prompt template, você não precisa, nessa versão 0.3, chamar por meio de uma função. Você pode passar diretamente para a classe a lista de mensagens. No caso, então, você precisa abrir um colchete, porque é uma lista. E quando você cadastra o texto aqui, automaticamente o LangChain vai saber que
este texto deve ser do tipo humano, porque ele é o padrão. Então, quando a gente faz um prompt template do chat prompt templates e envia uma lista, então vou até separar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Essa lista aqui vai ser convertida para um Human Message e vai ser enviada para o modelo se tivesse um modelo encadeado na nossa cadeia. No nosso caso aqui, eu estou somente fazendo o invoke do chat prompt template, porque o chat prompt template ele é um runnable, então eu consigo fazer o invoke dele. E quando eu printar, vai ser o print de uma lista de uma message, vocês vão ver. Aqui, ó, messages e uma message, tá vendo? Automaticamente ele converteu e substituiu as minhas variáveis pelos valores correspondentes, navegação e PTBR. As formas alternativas do exemplo 2 é usando os prompts explícitos. Então, o que seriam esses prompts explícitos? Então, a gente sabe que o chat prompt template é um conjunto de mensagens, né? Então, no caso do chat prompt template, para a gente mandar a forma explícita quando a gente tem variáveis, tá bom? Quando a gente manda variáveis para dentro do Human Message, a gente precisa usar um prompt que ele recebe o nome de Human Message Prompt Template. Então é assim, é como se eu tivesse uma função que eu encadeio duas ações. Primeiro, a ação de um prompt template, onde eu vou pegar as minhas variáveis e substituir dentro do texto, e depois pegar todo esse resultado e converter numa Human Message. Por isso que a gente chama de Human Message Prompt Template. Então, quando a gente está mandando variáveis que estarão dentro de uma mensagem do tipo humana, sistema ou AI, a gente precisa usar o Human Message Prompt Template. Tá? Eu não deixei isso claro no nosso começo do vídeo, mas é uma forma da gente mostrar aqui o jeito explícito de você enviar enviar a mensagem, né? Sem utilizar aquilo que a gente viu no comecinho do exemplo 2, né? Então, nesse caso aqui, a gente precisa fazer o Human Message Prompt Template from template, gere para mim um poema sobre um determinado assunto e escreva em uma determinada língua. Eu tenho a mesma entrada daquele do exemplo 2, né? Se vocês verem aqui, o exemplo 2 é a mesma entrada, tá? Lembrando que no exemplo 2, o LangChain automaticamente converte para um Human Message, né? E nesse caso aqui, se você quiser fazer o jeito que é um pouquinho mais difícil, porque é a forma explícita, é utilizando o Human Message Prompt Template from template. E aí você envia o mesmo texto que você enviou aqui nessa lista, tá? Desse jeito aqui você vai ver que vai sair uma Human Message, onde as variáveis estarão convertidas para os correspondentes valores. Ou existe uma outra alternativa ainda, tá? Que é o caso explícito, onde você coloca aquela estrutura do formato dupla, né? Ou seja, o primeiro elemento sendo papel e o segundo elemento sendo conteúdo, e aí nesse caso eu não preciso utilizar as funções, como a gente viu aqui em cima, que precisa usar from template do Human Message Prompt Template. Tá? Então aqui a gente pode colocar o formato das tuplas, colocar as variáveis diretamente aqui no texto e automaticamente o LangChain vai entender que essas variáveis precisam ser substituídas pelos correspondentes valores da entrada do meu prompt template. Então, se eu executar essas duas, ambas vão dar as mesmas respostas, que é a mesma resposta que deu lá no meu resultado do exemplo 2 que a gente rodou agora há pouco. Aqui, ó, exemplo 2 de alternativa 1 é uma mensagem, né, uma lista de mensagens do tipo humana, e aqui já ocorreu a substituição das duas variáveis. A mesma coisa para o formato das tuplas, onde eu também tenho uma mensagem do tipo humana e as variáveis foram substituídas. Então eu tenho a mesma resposta. Sugestão: a forma mais fácil de utilizar é usando as duplas, tá bom? Nesse caso, você deixa claro qual que é o papel da sua mensagem e você não precisa ficar usando outras funções que o LangChain tem, como a gente viu aqui em cima, que é os prompts templates que encadeia um determinado papel, né? Então existe Human Message Template, Prompt Template, System Message Prompt Template, AI Message Prompt Template, tem todos esses que encadeia duas ações, ou seja, se tiver variável, eu preciso usar esse estilo de prompt, onde eu primeiro converto as variáveis num texto, né, substituo, e daí eu transformo isso numa mensagem. Então isso é só para vocês terem como um conhecimento adicional, tá? Mas eu recomendaria usar a forma explícita do tipo tupla, tá bom? O exemplo 3 é usando também o formato explícito, só que eu já estou colocando lá na minha lista de mensagens outros tipos de mensagens. No nosso caso aqui, uma mensagem de sistema. Então, eu
para utilizar o Chat Prompt Template, eu envio diretamente a minha lista, né? Então, se vocês verem aqui, eu tenho como que está a minha lista. Então, eu tenho um System Message e você é um assistente de IA com habilidade de escritor de poesia. E aí eu tenho o Yuma Message que vai ter aquela nossa mensagem de sempre. Gere para mim um poema sobre assunto e escreva em determinada língua. Quando eu tenho o invoke desse prompt template, aqui você vai observar como saída que eu terei um chat prompt template com duas mensagens, uma do tipo sistema e um do tipo usuário. Messages contendo o system message e contendo o Yuma message com as nossas variáveis substituídas. E para a gente finalizar a nossa prática 1, eu vou mostrar como a gente utiliza o message placeholder. Então, os messages placeholder é aquele caso onde nesta posição da lista eu quero substituir por uma determinada tipo de mensagem. Então, no nosso caso, a gente já começou com uma mensagem de sistema. Eu tenho que na minha lista, eu vou ter nesta posição do message placeholder uma determinada mensagem que vai estar dentro dessa variável mgs user. E o que tiver nessa variável eu vou substituir aqui. Então, a minha variável lá dentro do invoke, deixa eu fazer um enter aqui para vocês visualizarem melhor. Eu tenho aqui um message user, eu tenho uma Yuma message, né, contendo gere para mim um poema sobre navegação e escreva em PTBR. Ou seja, aqui eu já estou deixando claro. O usuário me mandou esse tipo de texto aqui. Eu não preciso das variáveis, eu não preciso ter variáveis sendo transferidas. O usuário me escreveu isso daqui. Então eu vou pegar essa Yuma message e substituir aqui. Então, quando eu faço o invoke, no meu lugar que tem message placeholder, vai precisar aparecer um Yuma message com essa informação. Então, a minha lista, né, como vocês estão vendo aqui, já tem a mensagem de sistema. E lá na frente vocês vão verificar que tem a Yuma message também, que a gente mandou via invoke, né? Ou seja, dentro do dicionário de entrada. Agora, de vez, vamos construir a nossa primeira chain. A nossa cadeia aqui vai ser composta por dois elementos do LangChain. Os chat models, que a gente viu lá na nossa aula anterior, e os prompts templates da nossa aula de hoje. De prática, vamos fazer as importações. Primeiro, vamos fazer a leitura das nossas variáveis de ambiente, que no nosso caso é o .env, onde estão as nossas chaves APIs. Em sequência, a gente vai chamar os chat prompts templates e vai chamar os chat models, que no caso a gente está usando o chat model da OpenAI. Vamos carregar as variáveis de ambiente, fazendo load.env. Vamos instanciar os nossos chat models. No nosso caso, a gente está usando o chat model da OpenAI, usando o modelo GPT-4 ou. No nosso primeiro exemplo, deixa eu comentar aqui. No nosso primeiro exemplo, eu vou enviar para o chat da OpenAI uma estrutura, né, uma mensagem de usuário, onde eu vou pedir para que ele escreva em um poema em uma determinada língua sobre um determinado tema, onde eu vou mandar nessas duas variáveis, língua e assunto. Então, primeira coisa da nossa cadeia, vamos montar os componentes. O primeiro componente a gente já montou, que é o chat model. O segundo componente é o prompt template. Então, o prompt template, como a gente viu na nossa aula, seria chamar o chat prompt template e mandar uma lista contendo a minha mensagem, que no nosso caso é a mensagem de usuário, com duas variáveis. Agora eu vou criar a minha chain, ou seja, usando o operador pipe. Então, a nossa chain 1 vai ser composta de chat prompt, de um prompt template e de um chat model, que no nosso caso estão nessas duas variáveis. Então, prompt template e o chat model está em model. Então, lembrando, pessoal, existe uma estrutura, uma ordem correta dos componentes do LangChain. O prompt template ele recebe uma entrada que é do tipo dicionário. Então, o nosso invoke, que a gente está mandando aqui, é um dicionário. Os chat models, eles recebem o quê? Uma lista de mensagem. Então, se a gente sabe que os prompts templates do tipo chat prompt template resulta numa lista de mensagens, eu sei que o meu prompt template precisa vir antes do meu chat model. Então, eu tenho que o meu prompt template vai ser encadeado com o operador pipe e depois eu coloco o meu chat model, que no caso está representado aqui pela variável model. Então, eu tenho a minha primeira chain. Então, aí, uma vez que eu tenho ela estruturada, eu posso fazer o meu invoke. Lembrando, o meu primeiro elemento da chain é um prompt template, então eu vou mandar o meu dicionário com as variáveis. Quando a gente faz o invoke disso daqui, a gente estará comunicando com o meu LLM.
e a gente vai ter um poema escrito em PTBR do assunto frutas. Aqui a gente tem o nosso resultado, que é um poema. Frutas do pomar, cores a brilhar, no ventre da terra começam a dançar. Sabor doce e puro como o amanhecer. E assim por diante. O nosso GPT escreveu o nosso poema usando o assunto frutas. Agora a gente vai para um exemplo 2, onde, nesse caso aqui, eu só mandei a mensagem de usuário. Mas eu quero, né, em algumas situações, mandar uma orientação para o meu sistema agir de uma determinada forma. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando, a gente já tem o chat model instanciado lá em cima. Agora a gente precisa criar o meu prompt template. O meu prompt template vai ser do tipo chat prompt template, então eu preciso mandar uma mensagem, uma lista de mensagens para ele. Então, minha mensagem vai ter uma mensagem do tipo de sistema, onde eu quero, né? Você é um poeta brasileiro famoso, escreve poemas de, no máximo, N versos. Então, eu tenho uma variável chamada N versos, que vai ser substituído por um determinado valor da minha entrada. E a mensagem de um humano, né? O que o humano vai pedir para esse LLM seria: escreva para mim um poema sobre um determinado assunto. Então, a gente já tem a lista de mensagens. Então, a gente pode enviar dentro desse chat prompt template a minha lista de mensagens. Uma vez que eu tenho meu prompt template construído, eu posso encadear com o meu chat model. Construído na ordem correta, eu posso invocar a minha chain 2, onde eu tenho dois parâmetros obrigatórios de entrada, o NVersus e o Assum. Quando eu mandar, né, ou seja, eu fazer um invoke dessa cadeia, eu vou estar construindo primeiro o meu prompt template e em sequência eu vou mandar para o meu LLM e ele vai me entregar um resultado, uma resposta. Então, quando eu printar a resposta, eu vou pedir para eles construir em 10 versos um poema sobre navios. No porto, sombras de velas se agitam, navios dançam no azul do mar. Rumo ao horizonte, sonhos se levantam, deixando histórias por contar. E assim por diante. E vamos ver se ele acertou, se é 10 versos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 versos. Eu pedi para ele de no máximo 10. Ou seja, ele realmente não passou de 10. Então, pessoal, esta é a forma que você combina e constrói suas primeiras chains, onde até agora a gente aprendeu os prompts templates e os chat modules. Então, com esses dois componentes, a gente já consegue construir as nossas primeiras cadeias de automação ou as nossas primeiras cadeias de comunicação do nosso sistema com os modelos de IA. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha sido claro. Caso eu não tenha sido claro, por favor, mande nos comentários, mande no WhatsApp, mande no Discord as dúvidas que a gente pode ajudar vocês. Eu peço, por favor, deixe um feedback pra gente se vocês estão realmente gostando da nossa série. Bom, pessoal, aproveite, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com a galera o nosso vídeo, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre essa biblioteca que é o LangChain. Bom, pessoal, é isso por hoje. Um forte abraço e tchau, tchau.